Primeira carta de João, capítulo de número 3. Meus irmãos, nesses últimos tempos, nós temos sido desafiados a amar a Deus de uma forma que nós nunca amamos. Somos desafiados a realmente nos dobrar diante do Senhor de uma maneira muito mais profunda, intensa. Como nós temos falado aqui, que o anticristo, ele já está com a sua filosofia, o seu ensinamento já pairando no meio de nós. É bem possível, eu posso estar enganado, tá, meus irmãos? Mas é bem possível que, infelizmente, muitos evangélicos já até aderiram à sua maneira de pensar. Porque esse anticristo não é apenas contrariar o que a palavra diz. Ser anticristo não é apenas negar a Cristo. Mas às vezes existe uma forma mais sorrateira do que ser anticristo, é negar coisas simples da palavra e não querer obedecê-la. E o desafio que nós temos hoje em amar a Deus, ele é muito grande. É fato que vivemos um país que é livre para adorá-lo. Vivemos um país em que as nossas leis permitem que nós cultuemos ao Senhor, apesar que nessa pandemia, diante de tantos decretos que mudam de acordo com a situação, que mudam de acordo com mortes, com sintomas, muda de acordo com o pensamento pessoal de cada prefeito, governador, muda de acordo que talvez como o STF pensa, como senadores, deputados federais e estaduais. É fato isso. Mas mesmo assim ainda temos essa liberdade de adorar o Senhor. E o que temos, meus irmãos, presenciado todos os anos, é que essa liberdade em adorar o Senhor, ela tem ficado menos evidente. É como eu disse, às vezes pastor Samuel disse uma coisa, lembrando aqui, pastor Samuel disse de manhã, uma coisa que ficou assim, gravado no meu coração, que quando eu tinha já preparado a mensagem, já estamos já nesse momento, desde assim, já pensando, refletindo, mas o pastor Samuel mencionou algo importante de manhã, é quando algumas pessoas neste período não estão preocupadas em estar em outros tipos de aglomeração, não estão preocupados, né? Quer dizer, eles vão à farmácia, vão ao supermercado, visitam, vão em outros lugares onde há um número maior de pessoas e ficam ali por várias horas, mas eles têm o receio de estar na casa do Senhor. Não é verdade? Eu nunca me canso de dizer que eu vou dizer agora. Isso é uma coisa que não vou me cansar. O último culto que nós tivemos, o nosso culto terminou 20:09. E muitos talvez reclamaram porque o culto terminou 20:09. Foi o culto de missões. E logo após, o que é que surgiu? O decreto de que as igrejas, nesse período de pandemia, deveriam fechar as portas dos templos e ter o isolamento social. E quando a gente percebe, meus irmãos, o que João está escrevendo aqui na sua carta, algo tão sério, tão profundo, e que precisamos refletir bem serenamente, mas colocar essa palavra enraizada no nosso coração, na nossa mente, para que possamos refletir verdadeiramente se nós amamos a Deus como é devido. É fato que nada neste mundo pode se comparar ao amor de Deus, nem o amor de mãe deve ser comparado ao amor de Deus, porque o amor de mãe, ele é grandioso. A mãe realmente, principalmente a mãe, ela tem aquele cuidado, aquele carinho, de vez em quando, né, ela até faz tudo pelo filho, por amor a ele, mas nada se compara ao amor de Deus derramado sobre as nossas vidas. Nem que toda a humanidade, os mais de 7 bilhões de habitantes, por mais que possam dizer, eu amo, juntando isso tudo, aqueles que morreram, se os anjos dissessem, eu amo, mesmo assim, seria insuficiente para se comparar ao que Deus fez pela humanidade. Nada pode ser comparado ou assimilado ao que Deus fez, mas nós podemos exercer sim este amor na nossa vida.
Está escrito na primeira carta de João, capítulo de número 3, e João escreve as seguintes palavras: vede que grande amor, versículo de número 1, nos tem conhecido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Aqui João já falando a respeito de quando recebemos o corpo glorificado. Fomos arrebatados e junto com Ele veremos o Senhor como Ele é de verdade. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Olha que coisa séria. Filhinhos, aqui não está falando sobre filho nosso, pequeno, sobre todos nós somos filhinhos. Não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Aquele que pratica o pecado, olha só, meus irmãos, que coisa séria, procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto, olha que coisa que devemos refletir hoje, agora, não amanhã, não depois. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. E como se manifesta aí o filho do diabo? Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Meus irmãos, João foi um discípulo muito amado por Jesus. Foi aquele que é mencionado que reclinava a cabeça sobre os ombros. Aquele que foi designado por Jesus Cristo quando estava na cruz do Calvário em cuidar de Maria, de cuidar da família de Jesus Cristo. João, meus irmãos, não pensemos nós que ele sempre teve uma característica de uma pessoa amável. Nós não podemos nos enganar em dizer assim, bem, João sempre antes de conhecer Jesus era a mesma pessoa. Lembra que fora falado que Pedro era a pessoa impetuosa, sanguínea, abrupta, uma pessoa que agia por impulso? João, meus irmãos, dentro da biografia do histórico de João, ele era ou igual ou pior do que Pedro. Era uma pessoa também que era muito, assim, sabe, mais do que sanguínea, era uma pessoa muito colérica. Era aquela pessoa que não levava desaforo para casa. Mas a partir do momento que quando ele tem encontro com Jesus, sua vida é mudada, o seu temperamento é ajustado, o seu caráter é transformado, a sua visão de enxergar pessoas, a sua visão em cuidar, em olhar para as coisas foram mudadas por causa do amor de Deus em Cristo Jesus. João, um discípulo, ele teve a vida mudada porque ele percebe o que ele fazia antes não era bom, mas agora que ele recebe o amor de Jesus, que ele recebe os ensinamentos de Jesus, a vida dele é mudada completamente.
de um homem abrupto, de um homem que não levava desaforo para casa, agora a sua vida é transformada. E ele reflete, a partir do momento que conhece Jesus Cristo, ele reflete em todas as suas ações o próprio Cristo em seu amor. Era aquele que é amável. E um homem que teve o privilégio e ao mesmo tempo, meus irmãos, a perplexidade de escrever, segundo o Espírito Santo, um dos livros mais essenciais, todos eles são essenciais, mas para os dias de hoje, um dos livros importantes chamado Apocalipse. É aquele, meu irmão, que começa a ver coisas que no seu tempo, talvez até nos dias de hoje, nós nunca imaginaríamos que ele pudesse ver. E ali é revelado a ele coisas grandiosas. Mas a gente lendo a sua carta aqui, nós percebemos a preocupação que ele tem em revelar o amor de Deus a toda a humanidade. Assim na sua escrita, como o Evangelho de João, que ele fala sobre as últimas semanas de Jesus Cristo, mostrando a importância de Cristo, do Verbo entre nós, mostrando que esse Jesus é a luz do mundo, é o sal que dá sabor à vida, é a porta para que as ovelhas entrem, é aquele que dá vida em abundância. Ele mostra isso no Evangelho. Mas aqui na sua carta, ele ressalta a importância de vivermos uma vida com Deus. E essa carta, ela vai mostrar justamente essa relação que o ser humano, o homem que recebe a Cristo, de uma pessoa que diz amar a Cristo, de uma pessoa que diz obedecer os seus mandamentos, a importância da prática do amor de Deus, não somente mostrando a ele o soberano amor, mas revelando aos outros que ele foi alcançado por Cristo, e quem é alcançado por Cristo não é velho homem, não é homem do passado, é homem que viveu em Cristo e é nova criatura, é aquele que exerce vida, mas essa vida não é dele, essa vida é de Cristo. E quem vive Cristo, vive a melhor parte, vive o melhor momento. Quem vive Cristo tem esperança e não ficará neste mundo, meus irmãos, para ser atormentado pelo anticristo. Ele vai mostrar aqui no verso de número 1, que o amor de Deus é maior do que tudo. Quando ele fala, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Quem foi merecedor? Ou quem é merecedor de ter recebido o amor de Deus? Quem de nós? Por mais honestos que sejamos, por mais sinceros e verdadeiros, por mais doadores ou generosos que sejamos, isso, meus irmãos, não nos fez e nem nos faz merecedor do amor de Deus. A nossa conduta ilibada ou irrepreensível, isso não nos faz merecedores, porque mesmo que procuremos ser as melhores pessoas do mundo, não esqueçamos que dentro de nós existe uma natureza que não é divina, mas uma natureza chamada natureza pecaminosa. O amor de Deus, ele é constrangedor, porque ele fala que este amor nos torna filhos, que este amor nos torna participantes de uma herança, de um reino sempre eterno, que este amor nos ensina que quão rica e transformadora é, ou será aquele homem que se encontra com Cristo. O amor de Deus, ele sempre será maior do que todas as coisas. E este versículo, meus irmãos, nos lembra do que João escreve no evangelho dele, que lá no capítulo de número 3, versículo 16, o que está escrito em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E aqui, meus irmãos, quando nós olhamos que Deus amou o mundo de tal
E olhamos agora, vede com grande amor que Deus tem nos dado, de nos permitir, pela sua misericórdia, não pelos nossos méritos, não porque fazemos ou deixamos de fazer ou vamos fazer, ou porque nós ofertamos alguém e levantamos a voz e dizemos, olha, eu ofertei tanto, ou porque eu cheguei aqui na igreja e falo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, olha como eu sou bom. Porque eu sempre falo que infelizmente de vez em quando o ser humano tem a síndrome de Lúcifer, de querer mostrar ser igual ou melhor do que qualquer pessoa. Vede com grande amor. E a ideia aqui não é que nos tornamos filhos por merecimento, mas nos tornamos filhos por causa deste amor. Fomos alcançados por causa deste amor. Fomos resgatados das trevas, transportados para a luz por causa deste amor. Então, meus irmãos, não é merecimento. Nós não somos filhos dele por merecimento, mas fomos adotados porque ele enxergou em nós a possibilidade de redenção, porque ele é a nossa redenção. E se hoje nós somos filhos, nós devemos isso a ele e pelo seu amor chamado Jesus Cristo, amor que se doou, amor que morreu e ressuscitou e virá buscar os filhos de Deus e chamando, vinde benditos do meu Pai. Aleluia! Este amor, meus irmãos, é tão grandioso que está além dos nossos pecados. Este amor, meus irmãos, está além das nossas falhas. Volto a dizer, nenhum de nós somos merecedores deste amor, mas aprove a ele nos amar. Aprove a ele olhar para nós falhos, problemáticos, muitas vezes caluniadores, murmuradores, reclamões, que acordamos de dia, já reclamamos, e nem agradecemos a ele porque dormimos, mesmo que mal. Este amor, ele enxergou muito mais daquilo que somos. E por este amor está em nós, chamado Jesus Cristo. Ele nos chama de filhos. É por isso, meus irmãos, que nós não devemos todo momento nos preocuparmos em sermos ovacionados. Porque quem nos reconheceu como filhos é o soberano Criador, é Yahvé. Foi Ele e é Ele quem nos reconhece como filhos. A partir do momento que confessemos Jesus Cristo e somos selados pelo Espírito, somos filhos. Esse é o maior reconhecimento na humanidade, é ser chamado filho de Deus. Mas nós muitas vezes, pelo amor que nós temos ao mundo, queremos o reconhecimento do mundo, queremos elogios das pessoas, e esquecemos o que Paulo escreve aos Efésios: importa agradar a Deus do que aos homens, mas estamos muitas vezes inseridos neste amor ao mundo, querendo agradar os homens, mostrar aos homens que somos ou que vamos ser, queremos mostrar os títulos, queremos mostrar, meus irmãos, o que nós conquistamos. A maior conquista de um ser humano é ser chamado pelo amor de Deus, de seu filho bendito e amado. Aleluia! Este amor nos tornou filhos, como está também aqui mais uma vez exemplificado no versículo de número 2. Amados, somos filhos de Deus. João chama aqui a expressão filho de Deus para mostrar e enfatizar que nós não somos mais filhos deste mundo. E por nós não sermos mais filhos deste mundo, nós não podemos andar em conformidade com este mundo. Se somos filhos de Deus, já não podemos mais, meus irmãos, pensar como o mundo pensa, olhar como uma pessoa que nunca teve encontro com Jesus olha, porque o olhar do Filho de Deus é diferente. O olhar daqueles que foram resgatados por Cristo deve ser de modo diferente.
e deve ser bíblico. Somos filhos por causa do seu amor, derramada pela graça. Filipenses 2,6 mostra também que a preocupação que Deus, Ele mostrou ao mundo em ter novamente resgatado os filhos deles. E isso, meus irmãos, é revelado na pessoa de Cristo. Quando lá em Filipenses capítulo de número 2, no versículo 6 está escrito que sendo em forma de Deus, falando de Jesus, Deus, em forma de Deus, Espírito, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas Ele se humilha nessa forma humana, se encarnando neste corpo humano. Claro que glória a Deus, nele não há corrupção e nele não há pecado, mas Ele se faz como um de nós, sente dores. Um Deus encarnado agora que passa a sentir sono, humanamente falando, como a sua natureza humana. Tem fome, tem sede, sente dores, chora. Ouve as reclamações dos fariseus. No Calvário, antes de chegar até lá, sente as chibatadas, o escárnio, as cuspidas. Ele é ultrajado, humilhado. Um Deus 100% e um homem 100%. Agora tendo que se humilhar a pessoas cruéis, sendo humilhado, demonstrando que Ele nos ama, mostrando o seu grande amor e revelando o amor do Pai, que nos chama de filhos amados, e com carinho cuida de nós, e com carinho nos traz esperança. Este amor é grandioso, e Jesus Cristo provou isso aqui na terra, dizendo aos filhos: olha, eu vos trago salvação, eu vos trago libertação, eu vos mostro a eternidade, e essa eternidade não há choro, não há rancor, não há luto, lá não existe morte, veremos o Senhor face a face como Ele é. Isso é amor demais para cada um de nós. Olha, escrevendo aos Romanos capítulo de número 5, versículo 8, ele diz: mas Deus prova o seu grande amor para conosco, em Cristo que morreu por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. A João também mostra aqui, meus irmãos, a seriedade deste amor de Deus. Não é porque Deus nos ama de uma forma tão grandiosa e maravilhosa que devemos desprezar o amor, como muitos têm feito. E qual a pior maneira de desprezar o amor de Deus? Pecando. E qual a pior maneira de escarnecer de Deus, do seu amor? Mantendo a prática do pecado. No versículo de número 4 está escrito: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Versículo de número 5: sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados. Observe que viver em pecado é transgressão à lei. E qual é a transgressão do cristão concernente ao seu pecado à lei? Os mandamentos divinos. Não terás outros deuses além de mim. Um dos mandamentos. Não farás para ti imagem de escultura. Outro mandamento. Honrar o teu pai e tua mãe. É um mandamento. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu irmão. Não cobiçarás. E Jesus Cristo, Ele simplifica de uma forma profunda quando perguntam a Ele: Senhor, qual é o mandamento? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo.
E volto a dizer, há muitas pessoas que estão desprezando, dizem que amam a Deus, mas o desprezam quando praticam aquilo que a Bíblia é contrário a isso. Desprezar o amor de Deus, meus irmãos, é não nos atentarmos às Santas Escrituras. Sexta-feira eu fiz uma pergunta no estudo dos adolescentes, quando eu perguntei assim: irmãos, é difícil obedecer a palavra? E eu acho que já fiz essa pergunta à igreja. É difícil obedecer a palavra? É não, senhor. Porque na mesma carta, no capítulo 5, versículo de número 3, está escrito o seguinte, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são o quê? Penosos, pesados. Porque, meus irmãos, os filhos de Deus, aqueles que verdadeiramente enxergam a Deus como Pai e Senhor, eles fogem do pecado não por causa apenas da consequência do pecado, mas fogem do pecado porque, em primeiro lugar, amam a Deus. Por que fugimos do pecado, irmão? Por causa da consequência? Não, em primeiro lugar, nós fugimos porque nós amamos a Deus. E viver pecando é uma forma de insultarmos, de ironizarmos, é uma forma, meus irmãos, de banalizarmos este amor derramado em nossos corações. Há muitos que dizem: eu amo a Deus, eu amo o Senhor, Ele está aqui, ó. É fácil dizer, mas viver, só podemos viver a palavra pelo Espírito Santo. Só há como verdadeiramente viver a palavra segundo Jesus Cristo. Porque, meus irmãos, se nós não tivermos Cristo, e o Espírito Santo como selo dessa salvação, como selo de Deus, nos formando a cada instante como cristãos autênticos, nos trazendo essa luz divina, essa graça do Deus Altíssimo, a única maneira de viver a palavra e não pecar é tendo Cristo, obedecendo, seguindo a santidade e a paz com todos, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. E nós escarnecemos todas as vezes que mentimos. Nós escarnecemos o amor de Deus todas as vezes, meus irmãos, quando as nossas ações não glorificam o Pai. Escarnecemos o Deus e o seu amor, quando muitas vezes em nossas casas estamos fazendo aquilo que Ele abomina. Meus irmãos, neste mundo que temos vivido, não é fácil e não será fácil viver uma vida cristã, mas aqueles que amam a Deus não terão nenhum problema em passar pela prova e ainda dão glória a Deus. Aqueles que são de Cristo não terão problema. Aqueles que realmente amam a Deus não terão tanta preocupação e nem muita inclinação em poder padecer por causa de Cristo. Porque a nossa moradia não é nessa terra, estamos de passagem. Estamos aqui apenas por algum momento, porque a glória eterna que há de vir, essa sim é a moradia para os filhos de Deus, para aqueles que se acham escritos no livro da vida. Aleluia! Quem ama a Deus não vive na prática do pecado. É isso que ele vai expressar aqui no versículo de número 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Porque todo aquele que vive pecando não viu e nem o conheceu. Por que João fala isso? Porque quem conhece a Deus sabe que o pecado é algo que o distancia do próprio Deus. Isaías fala isso. Que as nossas iniquidades, as vossas iniquidades, fazem separação com o vosso Deus.
Conhecer a Deus é importante. E o conhecimento que João está falando, de que não o conheceu, não fica apenas na área da ciência, do conhecimento. De saber que você consegue olhar a letra A e saber que aquela letra A, o nome dela é A. De saber que sabemos ler aqui está que é o maior que o tempo, ótimo! Sabemos que aqui está escrito, e aqui está que é maior que o templo, mas muitas vezes nós não temos verdadeiro conhecimento que esse Deus que é maior que tudo isso está no meio de nós. O desafio nesses últimos tempos não está apenas em conhecer, em saber quem Ele é, mas a verdadeira forma de entender quem Ele é amando no olhar, é amando no falar, é amando nas expressões, é amando no desejo, é amando no pensamento, é fazendo como Paulo escreveu: quer bebais, quer comais, ou façais qualquer outra coisa, mas façam isso porque vocês amam a Deus, porque vocês glorifiquem ao Senhor em tudo, e isso é uma forma de amá-lo. Não foi à toa que Paulo, escrevendo a sua carta em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, que nós devemos fugir das tentações, trazendo um ensinamento à igreja, que fora também revelada para ela coisas a respeito da eternidade. João está falando, meus irmãos, quem ama o prazer do pecado, ele não pode ser filho de Deus. Versículos 8 e 9. Está escrito: aquele que pratica o pecado procede do diabo. Eu não gosto muito de falar esse nome não, porque é feio, né, Rosalvo? O nome feio, esse nome diabo, né? É feio demais, inimigo das nossas almas, fica até mais bonitinho. Olha que coisa séria, meus irmãos. Isso é para os irmãos que estão aqui fisicamente me vendo e aqueles irmãos que estão em casa nos assistindo online. Olha que coisa séria. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. E aqui João remonta as questões celestiais. Lúcifer, um anjo de luz, um anjo que estava diante de Deus, se dobrava diante do Altíssimo, adorava, dizendo santo, santo, até que um dia se acha iniquidade no seu coração, e a partir do momento que ele é expulso da presença do Senhor, porque Lúcifer é expulso, porque Deus, meus irmãos, não compactua com erro, com rebeldia, Deus não compactua com pecado, Deus não compactua com aqueles que transgridem a sua lei, por isso que ele é expulso dos céus. E é por isso, pelo mesmo fato que Adão e Eva são expulsos do jardim do Éden. Ali não é Deus, meus irmãos, dizendo: olha, eu não quero saber de vocês. É Deus mostrando que Ele não compactua com erros. É por isso que Isaías, muito bem revelado por Deus, fala que o pecado faz separação com Deus, porque não existe, meus irmãos, associação de pecado com Deus. Não existe associação entre erro e Deus. Ele é justo, Ele é santo, Ele é supremo, Ele é imutável, Ele é eterno, Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre o será. E não é diferente hoje. Ele está mostrando que amar o prazer é terrível. Viver na prática da concupiscência dos olhos são coisas terríveis. E se nós estamos aqui, não estamos apenas por questões de desencargo de consciência. Eu creio que nós estamos na casa do Senhor, porque nós o amamos, porque nós o queremos. Eu tenho certeza que muitos irmãos que estão online desejariam estar aqui conosco. Mas volto aqui a pontuar o que o reverendo Samuel disse pela manhã. Não tem problema nenhum em estar em outros lugares, mas tem um problema sério estar dentro da igreja.
Quando eu penso nisso, meus irmãos, eu fico pensando, quem deveria estar orando pela igreja brasileira são aquelas igrejas perseguidas. Porque eles, quando confessam Jesus, já confessam sabendo que vão morrer. É verdade, irmã Carmen. Nós precisamos da intercessão deles. Porque eles se escondem em cavernas, se escondem em lugares para não serem achados mortos, mas eles os fazem, vão à casa do Senhor, escondidos, para ouvir a palavra, e muitos deles apenas para ouvir um versículo. Já estou terminando, eu lembro um vídeo que eu vi de uma tribo, eu não sei se é na África, não me recordo, que o avião estava chegando. E um avião, meus irmãos, estava chegando cheio de literatura bíblica, traduzida para a língua daqueles indígenas. E quando o avião pousa lá, o chefe pediu para o pessoal ficar tranquilo, porque o povo já queria avançar o avião para pegar a literatura bíblica, porque todo mundo queria a Bíblia. E ficou aquele tumulto aí, espera aí, calma aí. Olha que amor gerado por Deus aí. A sede da palavra. E aquele povo sedento, porque foram evangelizados, foram ali recebidos com a palavra do Senhor, missionários chegaram ali, falaram de Deus, e eles estavam sedentos pela palavra, de ter em suas mãos um livro, impresso, para que pudessem ler. E eu me lembro, meus irmãos, essa imagem está gravada na minha mente, que quando os missionários abrem as caixas, as pessoas estão pegando Bíblia e colocando assim no peito e chorando. Gente, eu, meus irmãos, chega que soluçava de tanto chorar, porque tinham a palavra do Senhor. Meus irmãos, e quanto de nós? Até esquecemos a Bíblia da igreja. Meu irmão, o prazer do mundo se configura muitas vezes ser filho do diabo. E não esqueçamos, meus irmãos, que o diabo, ele tem vários adjetivos: destruidor, usurpador, é aquele que traz a dissensão, é aquele, meus irmãos, que ama quando as pessoas estão vivendo uma vida e uma prática que não glorifica o Senhor. Devemos viver uma prática que ama o Senhor na nossa postura, a maneira como nós conduzimos a nossa vida, a maneira como nós andamos, as nossas ações, a maneira também como nós nos vestimos, também isso é uma prova de amor a Deus. O nosso linguajar, ele pode ser também uma prova se amamos a Deus ou não. A maneira que nós pensamos, pois quem ama a Deus sabe também que a toda a sua vida, toda a sua ação, deve glorificá-lo, deve demonstrar este amor. E por fim, meus irmãos, João escreve aqui as seguintes palavras para que possamos terminar. Eu já vi que meu time ali já foi. Obrigado, Caleb. Ele diz o seguinte, versículo de número 23, para que possamos terminar. Ora, o seu mandamento é este, que creamos em nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos um ao outro, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos, permanece em Deus. E olha que coisa deliciosa, João escreve aqui, não apenas nós permanecemos nele, mas sabe o que vai acontecer? E Deus vai permanecer nessa pessoa. Porque, meus irmãos, para nós permanecermos em Deus, o esforço é muito grande. Mas quando Deus permanece em nós, quem será contra Deus? Quem poderá, meus irmãos, ir contra Ele? Quem resistirá? O poder de Deus ninguém pode resistir. Mas se Deus estiver em nós, certamente viveremos sempre para a sua glória. E nisto conhecemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Ou seja, quem é que habita em nós? É o Espírito mundo? Não.
É um espírito maligno? Não. Mas o espírito que nós chamamos de Santo, Santo Espírito de Deus, que também é Deus. Esse Espírito que habita em nós, Ele que nos ajudará ainda mais a amar a Deus. Esse Espírito que habita em nós, nos ajudará a afastar-nos, meus irmãos, de todas as tentações. Esse Espírito que habita em nós, Ele nos ajudará a passar por todas as adversidades e nos fará ter esperança da glória e ver Jesus Cristo nos ares, glorificando todo o seu povo, rebatando, ressuscitando, e seremos eternamente gratos a Ele. E esse amor, essa partícula de amor, esse grandioso amor que é Jesus, nós, meus irmãos, nós sentiremos Ele todo o tempo. Não será por medida, nem por partes, porque lá nos céus não terá pecado para nos dividirmos. Meus irmãos, lá no céu não haverá diabo para nos tentarmos. Lá veremos o nosso Deus face a face e amaremos eternamente aquele que nos deu a vida. Você ama a Deus? Você ama a Deus? Nós amamos a Deus? Então façamos o que Ele nos manda. Eu quero dizer para os irmãos, aguenta mais um pouquinho nessa tribulação em nome de Jesus. Segura só mais um pouquinho. Segura só mais um pouquinho. Está difícil, tá? Mas aguente. Porque esse Espírito que habita em nós, é Ele que nos fortalecerá até o final. Porque Jesus Cristo foi quem prometeu que enviaria o Espírito. E Ele está em nós, está naqueles que confessaram Jesus Cristo como Senhor Salvador. Esses não são mais criaturas, são filhos. Porque Jesus Cristo nos comprou. Jesus Cristo nos salvou, nos libertou, nos regenerou, para que pudéssemos verdadeiramente entender mais profundamente que amor é este. Que amor é este? Que amor do Pai é este? Amor que nos ajuda, amor que nos levanta, amor que está conosco quando nós choramos, amor que está conosco quando nós nos deitamos, nos levantamos, amor que está neste lugar e sonda todo o seu interior e sabe muito bem o que você está passando. Este amor de Deus é fantástico. Feche seus olhos, vamos orar.